Conseguem ouvir aí atrás? Era minha intenção, até há 2 dias atrás, falar-vos de outro assunto que não o assunto sobre o qual hoje vou falar. Queria falar-vos de 10 coisas básicas que são fundamentais para qualquer cristão ortodoxo ou ortodoxa serem ortodoxos. Falarei numa das próximas vezes. Mas, entretanto, mudei de ideias e decidi falar de um outro assunto que é fundamental conhecer-se e, sobretudo, saber como se vive para que essas 10 coisas das quais eu falarei em outras alturas, poderem informar a vida dos cristãos. Isto é, um cristão, para ser ortodoxo, tem que saber o que é que necessita fazer para o ser. Quais são as regras de vida que tem de ter. É disso que eu falarei noutra altura. Mas entendi que era mais importante hoje falarmos do amor. Porque nós, neste mundo em que vivemos, cada vez temos menos conhecimento do que é o amor. Menos temos a noção daquilo em que o amor que nós propalamos, que nós anunciamos, que nós pensamos, vivemos, vamos por aí trazendo ao longo dos nossos dias de uma forma, digamos, tresmalhada. Sabem que é um rebanho tresmalhado? É uma ovelha que vai para aqui, outra para lá. Tudo é... Vamos dizer, aquilo é um rebanho. Não. Se as ovelhas não estiverem todas juntas, não é um rebanho. É uma ovelha aqui à esquerda, uma ovelha à direita, uma ovelha lá no fundo, mais não sei aonde. E quando olhamos, não vemos 20 ou 30 ovelhas. Quando olhamos, vemos uma ovelha aqui, outra acolá. É hoje assim que nós vivemos um amor que não é amor. Nós pensamos que é, mas não é. Primeiro porque nós, quando falamos de amor, resumimos, sintetizamos, reduzimos o amor a um sentimento entre uma mulher e um homem. Às vezes, lembramos também de outras formas de amar, como o amor que existe entre pais e filhos, entre netos e avós e vice-versa. Mas o amor é muito mais do que isto, ao qual nós o reduzimos. E o problema é que nós não conhecemos a fonte do amor. O amor que nós vivemos, ou pensamos que vivemos, não é um amor deste mundo. Ele vem da fonte de todo o amor. Há uma fonte aí fora que jorra a água. E há uma outra fonte, e muitas fontes. Nós vamos lá e vemos a água que sai, que brota, que sai dali. Mas a fonte do amor que é suposto nós vivermos, essa fonte não existe no tempo criado. Não existe na criação de Deus. E toda a criação existe no tempo cronológico, isto é, no tempo do cronómetro, no tempo dos relógios, no tempo que nós contabilizamos em horas, das 9 da manhã à meia-noite. Isto é o tempo da criação de Deus que todos os dias se repete. Mas essa fonte deste amor que nós somos chamados a viver, essa fonte encontrá-la no seio, no epicentro, dentro da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é, por natureza, amor. Mas é um amor que não é um sentimento, como o que nós temos aqui na vida. Nós, na vida, muitas vezes, fui confrontado com isso, as pessoas dizem, mas como é que eu sei que aquela pessoa me ama? É um sentimento, eu não posso agarrar um sentimento. E isto, uma pianha, eu agarro, tem consistência, tem madeira. E eu digo sempre a essas pessoas que me questionam dessa forma, como estão rotunda e totalmente enganadas. Não há nada de mais palpável, de mais tangível, isto é, não há nada que eu possa agarrar e segurar melhor e ter a certeza absoluta do que estou a tocar do que o amor. O amor é um sentimento? É. Então, quando eu digo que amo alguém, as minhas palavras têm valor? Talvez não. Talvez não acreditem em mim, a não ser que esse sentimento que me une ao outro, todo ele, quando eu digo que amo, a pessoa que me ouve nestas palavras, eu amo-te, pai, filho, marido, mulher, netinho, o que for.
Lembre-se dos atos que eu pratiquei há 10 minutos atrás. Dos atos, das obras de amor que eu fiz, pratiquei ontem para com uma pessoa relativamente à qual eu estou a dizer que amo. Então essa pessoa lembra, está a dizer que me ama. Ama mesmo, porque ontem fez isto por mim. Foi comprar leitinho para o meu filho que não tinha. Limpou a casa quando eu estava manco e não podia limpá-la. Então ama mesmo. Então, aqui, este sentimento de amor só nos dá a certeza que é um sentimento verídico, verdadeiro, se nós pusermos ao lado do sentimento do eu amo-te, o eu fiz por ti, eu trabalhei por ti, eu estive lá em teu nome, eu cheguei antes de ti. Então eu posso dizer eu amo-te. E então a pessoa que me ouve dizer estas palavras, acreditem. Mas mesmo assim, queridos irmãos e irmãs, ainda estamos na neblina. No meio da neblina deste mundo onde temos dificuldade em ver a natureza do amor. Bem, temos que voltar então à fonte do amor. E a fonte do amor, como eu comecei por vos dizer, é a Santíssima Trindade. É a Santíssima Trindade. E na Santíssima Trindade o amor não é um sentimento. O amor é vida. Vida. Vida do Pai para o Filho e para o Espírito Santo, do Filho para o Pai e para o Espírito Santo para o Pai e para o Filho. Então, este amor na Santíssima Trindade é um amor que não exige nada, porque está excluída da forma de Deus amar a exigência da reciprocidade. E não há reciprocidade na Trindade. Só há. O Pai não pode deixar de amar o Filho e o Espírito Santo. E cada um dos outros dois, como disse há pouco, em função do Pai e do Filho, o Espírito Santo, o Filho em função do Pai e do Espírito Santo, e o Espírito Santo em função do Pai e do Filho. Cada um deles não pode. O Pai não pode deixar de amar o Filho e o Espírito Santo. O Filho não pode deixar, não há como não amar o Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem como não amar o Pai e o Filho. Então, cada um deles ama incondicionalmente. Mas não exige, não espera ser amado. Mas é amado. Porquê? Porque o amor, na sua fonte trinitária, o amor não exige reciprocidade, porque é da natureza, da forma como Deus ama, a presença dessa reciprocidade. O amor na Santíssima Trindade não é um amor turbulento. O que é uma coisa turbulenta? Uma coisa efervescente, imagine, um mar turbulento. É um mar com ondas, não de meio metro, mas um mar com ondas de 2 metros ou 3. Então, o amor na Santíssima Trindade é um amor pacífico, mas ativo. Pacífico não quer dizer morno, não quer dizer parado, é o contrário. É um amor vivo, é a própria vida de Deus, o amor. O amor faz parte da consubstancialidade que é comum às 3 naturezas da Santíssima Trindade. O Pai e o Espírito Santo têm a mesma substância, têm a mesma natureza divina. E o amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo é comum na mesma medida, na mesma intensidade, na mesma vivacidade às três pessoas da Santíssima Trindade. Então, e o amor que tem a sua matriz, tem o seu chão, tem a sua forma na plenitude máxima daquilo que se pode conceber e ter como amor ao interior da Santíssima Trindade, que ele tem esta nomenclatura, esta estrutura final, última. Não há deficiência no amor vivido na Santíssima Trindade entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Não há um que ame menos do que o outro. Não há um que ame com menos intensidade cada uma das outras 2 pessoas da Santíssima Trindade. É uma plenitude plena, por dar uma redundância, porque a reciprocidade não decorre do Pai exigir ao Filho que o ame, a ele Pai que o gerou. Não decorre do Pai exigir ao Espírito Santo que o ame, a ele Pai e ao Filho, ele Pai de quem ele procede. Não. É a natureza do próprio amor que é a natureza do próprio amor
que gera o próprio movimento de reciprocidade. Muitas vezes neste mundo eu costumo dizer, à imagem do que nosso Senhor Jesus Cristo viveu, do amor que Ele viveu, que o importante não é sermos amados ou amadas. O importante é amarmos incondicionalmente. Neste mundo, costumo eu dizer-vos, não porque eu inventei, porque os padres da Igreja, como São Macário, São Gregório Teólogo e outros, e tantos outros, o afirmam. Amemos como o Pai ama o Filho e o Espírito Santo. Amemos como o Filho ama o Pai e o Espírito Santo. Amemos como o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Só que neles, eles amam e são amados. Neste mundo, Cristo amou na sua natureza humana, ainda que Deus, com natureza divina, mas na sua natureza humana, o Senhor vai para a cruz. O Senhor ama e não é amado, e não é reconhecido o seu amor, e não é usado o amor de Cristo como modelo de vida para aqueles que no tempo do século cronológico, de há 2000 anos atrás, que andavam ali acompanhando Cristo da aldeia para aldeia, cidade para cidade, em Israel, não usaram sequer, não aprenderam a usar o amor de Cristo em seu proveito. Preferiram odiar, preferiram ignorar, preferiram o quê? O abandono. Então, no amor vivido pelas três pessoas da Santíssima Trindade, não há abandono de nenhuma delas em função das outras duas. Não há esquecimento, não há interesses subrepticiamente por baixo da cadeira escondidos. Na vida humana, o nosso amor, como eu comecei por dizer, nós exigimos, eu amo-te, tu tens que me amar. Ora, nós não vemos isso na Santíssima Trindade. Eu amo-te, Filho, Espírito Santo, tu tens que me amar, diz Deus Pai. Não, mas nós dizemos. Porquê? Porque não seguimos o modelo do amor trinitário. Nós passamos ao crivo das nossas necessidades mundanas e das nossas paixões mundanas, reduzimos todo o amor divino aos nossos interesses particulares, pessoais. Eu amo, tenho que ser amado. Vê, na Santíssima Trindade, não. Os três amam como um. E o um ama em três pessoas. Num movimento perpétuo de doação. E essa doação ao interior da Santíssima Trindade é tão forte. Não é foi. Só se pode falar da Santíssima Trindade dizendo é. Como sabe, na Santíssima Trindade só há o agora. Não há passado. Não há futuro. Santíssima Trindade, mesmo quando falamos, dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Isto não quer dizer um tempo sem fim. Já ouvi muitas pessoas, até alguns teólogos, dizem um tempo infinito. Não. E eternidade em Deus significa ausência total da noção de tempo. Não é um tempo sem fim, não. Está a mais o tempo. Não há tempo sem fim, nem com fim. A Santíssima Trindade está para além da noção do tempo. O tempo existe na criação de Deus. Neste cosmos que Deus criou, onde nós habitamos, nós, as estrelas, os cometas e os meteoritos, e as carraças, e o pelo do cão, e tudo isso. E isso é fora de Deus. Bem, então, este nosso amor tem que tomar como matriz, como modelo, como exemplo, não exemplo aqui dentro do intelecto, entendem? E o intelecto, como já vos disse, é uma das alfaias da alma. Mas, vamos lembrar, é uma das alfaias da alma que foi dada à alma para poder analisar e fazer uma análise das circunstâncias que nos envolvem neste mundo em que vivemos. Olha, no nosso país, aqui no Carregado, em função do mosteiro, eu tenho um intelecto que dá para eu analisar a vida do mosteiro diariamente. O que é feito, o que é que tem que ser feito, o que é que vai ser feito, o que é que comemos, o que é que fazemos, onde é que dormimos, onde é que vamos, quando é que voltamos. Isso é o intelecto, que é uma alfaia que Deus deu à alma para analisar a criação de Deus. Então o intelecto, através destes espelhos que são os nossos olhos, olha, através dos olhos, e analisa a criação de Deus. Mas o amor de Deus não pode passar meramente pelo intelecto. Isso é uma segunda fase. Tem que passar pelo Espírito. E os padres da Igreja chamam-no-se, que é uma outra alfaia da alma.
Ao contrário do intelecto, foi criado para fora, para o exterior, para olhar a criação de Deus. O nous, o espírito, que são uma alfeia da alma, existem dentro da alma, foi criado por Deus para olhar para o Criador, olhar para Deus. Então, é através de um espírito apto, dentro de uma alma bem organizada, e uma alma bem organizada é uma alma que se deixa conduzir por esta janela que é o espírito, luz, que olha só para Deus. E se a nossa alma for conduzida pelo espírito e não pelo intelecto, ela só olha para Deus. Ela toma como modelo o que o Criador é e aquilo que o Criador nos dá como convite de vida. E qual é o convite do Criador? É que sejamos em tudo, um dia, iguais a quem nos criou, iguais a Deus. Que é aquilo que eu já vos disse. Nós somos criados com dois propósitos num só. A aquisição do Espírito Santo e a deificação. Nós, para sermos como o Criador, igual ao Deus que nos criou, que é esse convite que eu vos disse, que é através do nous, aquele olho grande. Imaginemos que temos estes dois olhos, não é? E há um olho gigante dentro da alma que está sem pestanas nem pálpebras. Olhos abertos, sempre olhando para a Trindade, para o Criador. E então, o Criador, através das energias incriadas que chegam até nós e nos são entregues pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, pelo Espírito Santo, nós, se tivermos esse olho, o Espírito aberto para Deus, conseguimos captar a dimensão exata, o peso exato, a cor exata que tem o convite de Deus. Sendo como eu sou, é o que o Senhor diz. Sendo como eu sou. Mas para sermos como Deus é, nós temos que amar como Deus ama. Não há outra forma. Então, eu não posso amar de qualquer maneira, meus filhos. Não posso amar assim, porque me apetece. Quando me apetece. Deus ama sempre. Não podemos dizer que Deus sempre amou. Deus sempre ama. Não podemos introduzir o vetor de tempo. Deus sempre amou, dá a impressão que houve um tempo em que Ele não tinha amado. Deus é Deus, desde sempre. Lembram-se daquilo que eu já vos disse, vem no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta: quem és tu, Senhor? À espera que lhe dissesse: eu sou este e aquele. E Deus diz: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. E nós devemos poder responder um dia a quem nos perguntar: quem és tu? Eu sou idêntico, igual ao meu Criador. Não vou dizer eu sou aquele que é, porque eu fui criado no tempo. Mas eu tenho de poder dizer um dia, eu ou ela, eu sou igual ao meu Criador. E na medida em que eu diga isto, estas palavras têm que ter o peso de uma vida que me é reconhecida, ser idêntica à vida do Criador. E como é que a minha vida pode ser idêntica à vida do Criador, que é Deus Pai? Através do modelo que nos é dado de amor, do amor do Pai, que é posto diante de nós através do Filho. E esse amor que nos vem como modelo, que é o modelo do amor do Pai, na Santíssima Trindade, porque Ele é a fonte de divindade na Trindade. O Pai não foi gerado. O Pai não procede de ninguém. O Pai é o não gerado. O Pai é o Pai. O Filho é gerado pelo Pai, mas é eternamente. O Espírito Santo procede do Pai, mas ninguém procede do Espírito Santo. Ninguém foi gerado, nenhuma das pessoas da Santíssima Trindade foi gerada pelo Espírito Santo ou pelo Filho. Só há um gerador de vida, que é o Pai. Uma só fonte de vida. Dá a vida ao Filho, pela geração, e ao Espírito Santo, pela processão. Mas este dar vida não é assim, o Pai existe e agora há um momento aqui, há alguns na Trindade, em que o Pai estava sozinho e depois passa a gerar o Filho, passa a existir o Filho, ou a haver, ou a estar presente o Filho, ou o Espírito Santo. Não. Desde que o Pai é Pai. E o Pai é Pai desde todas as eras. Desde fora de todos os tempos. E fora de todas as eras Ele é Pai. E é Pai sempre com o Filho. E é Pai sempre com o Espírito Santo. Entendem? Então nós temos que tomar este modelo do amor trinitário, que, da mesma forma que a natureza do Verbo e do Espírito Santo, naturezas divinas, tomam fonte de divindade na natureza divina do Pai, também todo o amor trinitário toma a sua fonte, enquanto amor, na natureza de amor do Pai. Mas a Trindade está do lado que eu não posso conhecer. Está do lado que eu não posso tocar. Aliás, nós temos
duas formas teológicas, uma que é apofática e outra que é a catafática. Na forma catafática nós dizemos: Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é generoso. Na forma apofática nós dizemos: Deus não é generoso, Deus não é poderoso, Deus está para além de toda a generosidade, Deus está para além de todo o poder. Porque dizendo, utilizando a forma catafática, reconhecendo atributos a Deus e dando nomes, Deus é poderoso, eu estou a dizer que é poderoso, mas Ele está para além de todo o poder. Então, na Igreja Ortodoxa, nós utilizamos a forma apofática, que é de dizer o que Deus não é. Porque eu não consigo, enquanto ser criado por Deus, tenho uma linguagem inadequada, um intelecto. Vejam bem, como é que o meu intelecto, que é uma das alfaias da minha alma, e mesmo o meu núcleo, que foi criado por Deus, e as minhas emoções, que fazem parte da alma, a minha racionalidade, que faz parte da alma, tudo isto é criado. Como é que eu posso discutir, discursar e falar sobre o Criador que me criou? Eu que tenho um intelecto criado, como é que o meu intelecto criado pode falar sobre Deus? Eu só posso, então, falar sobre Deus através da revelação que a Santíssima Trindade coloca como missão dada à segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. E nosso Senhor Jesus Cristo sai do ventre de Maria. Aqui um apêndice, para aprenderes estas pequeninas precisões. Nós não podemos falar de Cristo no Antigo Testamento, nem do Verbo encarnado no Antigo Testamento. Sabem o que é o Antigo Testamento? Foi desde Abraão até o profeta Malaquias. Aqueles 2000 anos fala-se do Verbo de Deus. Os profetas não falam. Quando Deus fala através dos profetas, não fala do Verbo encarnado, nem de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala do Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. No primeiro capítulo e segundo do livro do Gênesis, quando o Senhor fala da criação e da criação da luz, e depois no capítulo 1, 27 e 26, fala da criação do homem e da mulher, que criou-nos à sua imagem e semelhança, não é dito: eu sou o Verbo que vai encarnar, eu sou o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, sou o nosso Senhor. Não é dito nada. É Deus que fala. É Deus Trindade presente na pessoa do Verbo, que é o Verbo que fala. O Pai não tem voz. A voz do Pai é o Filho. Então, no Gênesis, é o Verbo que fala. É sempre o Verbo que fala no Antigo Testamento. E o Espírito Santo que está presente no Antigo Testamento. Então, quando é que nós podemos começar a falar, usando as duas palavras, Jesus Cristo? Depois de sair do ventre de Maria, ou durante aquele período em que já está nomeado o seu nome dentro da barriga de Nossa Senhora, durante aqueles 9 meses de gestação. Então, do ventre de Maria sai o Verbo encarnado, que nós conhecemos como Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só podemos falar de Jesus Cristo no Novo Testamento, não no Antigo. Porque no Antigo o Verbo não se tinha revelado. O Verbo não tinha encarnado. Entendem? É importante que, enquanto cristãos e ortodoxos, digo ortodoxos, porque supostamente é suposto sermos mais exigentes do que os cristãos só. Cristãos. Somos cristãos, mas mais exigentes. Procuramos ser melhores, sim, mais próximos de Deus, mais semelhantes, mais análogos, mais idênticos, mais iguais. E voltamos ao amor. Para sermos tudo isto que eu acabei de frisar, nós temos que amar como Deus ama. E o problema vem de onde? Daquilo que eu há pouco abordei, nas muitas coisas que já abordei nesta conversa connosco. Quando vos disse que bom é amarmos sem esperarmos ser amados. E eu digo isto porque está certo. Não está errado. E não está certo. Completamente. Não está errado, porque se eu amar sem esperar ser amado, eu amo à imagem do modelo que Cristo me dá na cruz. Mas se eu amar e for amado sem que eu o exija, então eu tenho a reciprocidade que cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade tem em função de cada uma das outras 2 que é amada e que ama. Se não entenderes, daqui a pouquinho, ponto perguntas. Então, eu devo amar esperando a reciprocidade? Sim e não. Sim, porque é da natureza do Deus triúnico
amar e ser amado, porque o Pai ama o Filho e o Espírito Santo e vice-versa, nas três pessoas, e são todos amam cada uma das outras duas pessoas e cada uma das outras duas pessoas ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nesse sentido e tomando esse modelo de vida, eu tenho o direito e o dever de ser amado de volta pelas pessoas que eu amo. Seguindo o exemplo dado já na criação criada por Deus, à qual vai, despojando-se da sua majestade e da sua glória, o Verbo, tornando-se no ventre de Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua pessoa humana, eu tenho apenas a possibilidade de amar como a Trindade ama e depois a possibilidade de não ser amado como o Filho, como o Verbo encarnado, como Cristo, também não foi. Não foi amado. Então, nós temos este apelo trinitário dos direitos que nós temos direito à reciprocidade, ou seja, amo-te e tu também me deves amar. E depois tenho o quê? É a realidade. Amar sem esperar ser amado, como o Senhor. O mundo nunca nos dará a reciprocidade do amor que não tem por nós. Mas a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, veem que nós amamos e não somos amados. Mas Ele ama-nos. Quando amamos alguém e esse alguém não nos ama, a Trindade toda nos ama. Então nós temos sempre a reciprocidade do nosso amor. Só que nós baixamos até cá abaixo um grão de areia o amor de Deus. Como Adão baixou a companhia de Deus, dando-lhe valor nenhum, querendo em vez da companhia do todo alto, do seu Criador, ele pede uma companhia na horizontal. O outro ser humano, igual a ele, a mulher, ainda que distinto. Entendem? Não há nada de mal com a mulher. A mulher não é em nada inferior ao homem, entendem? Até porque, como está no Gênesis escrito, ela é criada depois de Adão. E se voltarmos mais para diante, não é? Voltarmos para trás, voltarmos para diante, aos passos, voltar para diante em função do Gênesis, que foi escrito há 4.000 anos, voltando para diante em função dos primeiros passos da Igreja, de há 1.400, 1.500 anos atrás. E eles dizem, analisando e interpretando à luz da tradição, estes primeiros capítulos do Gênesis, e dizem, como a mulher foi criada depois de Adão, logo em último lugar, ela é superior ao homem. Vêem? Por isso é que nós não precisamos de feministas, nem feminismos, para defenderem a mulher. A mulher é defendida pelo próprio Deus. É o ser mais perfeito que Deus criou, é a mulher, não é o homem. Deu ao homem o sacerdócio, tudo isto que eu estou a dizer tem a ver com amor. Porque o homem não tem ventre para gerar vida. Então, um dos muitos poderes que a Santíssima Trindade tem, um dos poderes trinitários, que radica, neste caso, na pessoa do Pai, que é o de criar, é o Criador, ele partilha não é com o homem, ele partilha com a mulher. Então, o primeiro poder que a Santíssima Trindade partilha com a sua criação, no género humano, é com a mulher. É à mulher que Deus dá a possibilidade de ser co-criadora com Ele. Claro, tem que ter a participação do homem, sem dúvida. Como, da mesma forma que o Criador é o Pai, mas quem realiza, quem constrói a criação é o Filho. O Pai é o Criador de todo o plano da criação. Já vos explico as diferenciações entre a Santíssima Trindade e os conceitos que podemos, entre aspas, emprestar à Santíssima Trindade e depois os conceitos meramente humanos que são totalmente diferenciados. O Pai é o Criador do plano, mas não é um plano, aqui a diferenciação, não é um plano de fumaça. Quando o Pai cria, tudo tem, do nosso ponto de vista, existência corpórea. Eu, quando tenho uma casa construída, eu vejo a casa construída, mas antes eu tenho o quê? O plano do arquiteto. Depois tenho os trabalhadores que constroem a casa. E tenho, depois o quê? Aqueles que habitam dentro da casa para que a casa seja uma casa. Não se constrói uma casa para pôr lá um rato dentro. Constrói-se uma casa para pôr vida, uma família. Então o Pai é o Criador de todas as coisas. Mas o Pai não executa nada. É o Verbo de Deus. Mais tarde, o Verbo encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tudo cria, que constrói todas as casas, constrói todos os rios, todos os oceanos, todos os bichinhos que existem no mar, todos os corais, todos os pelos de cada cão, pelos milhões de pelos que Cristo construiu, cada um deles que lhes deu modelo, norma, cor, peso, entendem? E depois o Espírito Santo vem
e dá vida, põe vida dentro da casa que está construída. Como eu disse há pouco, uma casa constrói-se para ter lá dentro vida, uma família. Então o Espírito Santo é que dá vida para que a criação depois reconheça ela própria quem ela é. Porque se o Espírito Santo não desse vida à criação, ela teria sido criada pelo Verbo, mas não teria consciência da sua própria existência. Nós não teríamos consciência que estávamos vivos se não fosse pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que faz com que nós tenhamos consciência de nós próprios e consciência dos outros e consciência do próprio Criador. É através da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como é que Deus nos toca? Pelo amor. Então voltamos ao primeiro diálogo que comecei a ter convosco. Esse amor, modelo único, pleno, da Santíssima Trindade, é tão vasto na Santíssima Trindade que não se contém dentro da Santíssima Trindade. Não se pode conter. É tão o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é vivido pelos três, é tão generoso, é tão bondoso, é tão vasto, que o próprio Deus triúnico tem que se comunicar para fora dele próprio. E comunica-se criando, através do Filho e através do Espírito Santo. E então, toda a criação tem como base o modelo do amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos chamados a viver segundo este amor. Então não podemos amar e abandonar. Não podemos amar e não perdoar. Não podemos amar e não sermos generosos. Mas cuidado com não sermos generosos. Não é só dar umas coisitas. É darmos tudo o que o outro, meu irmão, precisa para viver e para respirar e para se vestir e para ter comida na mesa com dignidade. Se eu tenho um irmão com fome e tenho um prato de comida, eu vou comer um prato de comida. Imaginemos que tenho 6 batatas no prato e tenho uma postinha de pescada e tenho 2 ovos cozidos no meu prato e uns brócolos. E tenho um irmão ao lado que tem um prato vazio. E eu, como sou generoso, tiro uma batatinha e dou-lhe uma batata. E uma folhinha de brócolis. Bem, já fui generoso. Não, não fui. Fui uma vergonha do amor de Deus. Uma vergonha. O que é que a Trindade faria? Toma o meu prato, come tu. Bem, como nós não somos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao menos dividamos 50-50, metade das minhas batatas. Tenho 2 ovos do outro, um e fico com o outro. Tenho uma posta de peixe, dividimos ao meio. Temos 3 cabeças de brócolis, toma lá 2, eu fico com uma. Ao menos assim. Entendem? Senão somos o quê? Somos simulacros. Somos imagens falsas de uma realidade que queremos vender aos outros, mas que não existe. Entendem? Então vivemos um amor de fachada. E pensamos ao longo da vida, olha como o fariseu de outros perícopas, de outros evangelhos, Senhor, olha lá embaixo do publicano, nem me aproximo dele. Tu sabes que eu cumpro, eu bando todos os dias, eu cumpro toda a lei e os profetas. Não é? Bem, e o Senhor diz o que é nessa perícopa desse evangelho? Que o publicano, o miserável, que se confessava pecador, que nem tinha tanto temor a Deus, que nem se aproximava muito, ficava lá longe, lá no fundo. Diz que esse saiu justificado. Ou seja, o que é que quer dizer saiu justificado? Entende? Olha, quando nós falamos, os sacerdotes falam, dizem coisas destas, saiu justificado, como diz o Evangelho. E sabe o que é que acontece? Ninguém depois de eu terminar, por exemplo, uma palestra como esta, pergunta, o Sr. Metropolitano, ou o Sr. Bispo Damasceno, quando ele se celebra que o Sr. Bispo sozinho, ou o Sr. Gontidório, o Sr. Bispo, o que é que quer dizer saiu justificado? É que isto já é não amar, é não levar o amor a sério. Eu não posso viver desconhecendo uma única palavra que seja dita. Onde for na televisão, por um jornalista, pelo um poeta, por um meu irmão ou irmã minha, eu tenho que saber o conteúdo dela. Se eu não souber, eu não sei como foi transmitido. Então aquilo que eu ouvi não fez nenhum sentido para mim. Se não fez sentido nenhum para mim, então quer dizer que eu não entendi nada. Se não entendi nada, como é que eu posso viver da forma igual, parecida, idêntica, semelhante à de Deus? Se eu não entendi. Lembram-se, eu já vos tenho dito outras vezes, que é importantíssimo conhecermos o conteúdo das palavras. Porque em cada palavra está o peso do amor que Deus triúnico deu à sua criação. Tanto que no Antigo Testamento e no Novo também é dito que quando dizemos Deus, a palavra Deus, nomeamos Deus, Deus está presente no seu nome. No seu nome Deus está presente.
também Deus está presente em todas as coisas que o Senhor criou, incluindo as palavras. Foi Deus que criou a linguagem que nós hoje usamos para nos entendermos uns com os outros. Vamos dizer, foram os homens que foram aprendendo com o tempo e foram evoluindo e conseguiram uma linguagem codificada e com muitos códigos chegarmos a esta conclusão hoje que fala-se português, inglês, alemão, chinês, mandarim, isto e aquilo, sumério, não sei o quê. Sim, foram os homens que descobriram o que Deus lá tinha posto. Lá onde? No intelecto, nas capacidades energéticas que o homem tem de correlacionar os seus neurónios uns com os outros, nessas sinapses que mantêm a vida cerebral para que nós possamos, através dos olhos e com a ajuda do intelecto, analisar a realidade. E pouco a pouco o homem teve necessidade de saber o que era aquilo que estava ali, uma pedra. Mas eu não sabia que era uma pedra. Hoje nós sabemos, mas houve um tempo aqui que aquela pedra sempre foi pedra, criada por Deus. Mas nós não sabíamos que ela era pedra. Então, fomos pouco a pouco descobrindo o que Deus pôs dentro de nós para ser descoberto. Mas isto é uma coisa exterior a nós. Uma coisa criada por Deus. É importante descobrarmos tudo à nossa volta para podermos descobrir o Criador de todas as coisas que nós descobrimos que estão à nossa volta. O pó da estrada, os astros no céu, as pedras do muro. Tudo isso é importante nós conhecermos. Para sabermos, nos questionarmos depois. Mas quem pôs aquela pedra ali? Mas quem pôs a lua lá em cima? E o sol no firmamento? E o rio, que é que o rio tem aquela consistência, aquela coisa líquida, e corre sempre para baixo. Bem, há um que corre ao contrário, que é o rio Nilo, corre do sul para norte. Entendem? Temos que nos questionar desta forma. Se não nos questionarmos, nós não conseguiremos nunca amar o nosso Criador. Mas é questionarmos a nós mesmos, ao ponto de pormos em dúvida, e com muitas dúvidas, se estamos a amar da forma como Deus ama. E como a Trindade sabia que o modelo trinitário era muito distante para nós, entrega ao Filho e ao Espírito Santo, ao que constrói o plano do Pai, o Filho, e ao Espírito Santo que dá vida ao plano criado pelo Filho, que é o plano de Deus Pai, o Criador, dá-lhes esse pacote, esse modelo trinitário, passa ao crivo da natureza humana de Cristo para ficar o modelo mais próximo de nós. Então, já que não conseguimos perceber a Trindade, a Santíssima Trindade, porque diz São Gregório Teólogo, diz, seríamos levados à insanidade, à loucura. Ficaríamos assim, sem poder dizer bom dia, nem boa noite, nem respirar, se quiséssemos entender a Santíssima Trindade com os meios humanos que nós temos. Não há como entender a Santíssima Trindade, isto a propósito de São Teólogo, já volto àquilo que estava a dizer, com a racionalidade. Não é racionalmente, não é pelo intelecto, entendem, queridos irmãos? É por uma outra coisa que se chama contemplação. Deus pode ser contemplado, mas não é racionalizável. Eu não posso juntar A mais B para dar C e percebo Deus. Eu não entenderei Deus nunca. Mas eu posso e devo viver Deus. Deus não se revelou para ser entendido. Deus não se revelou para que nós o entendêssemos, o compreendêssemos. Ele revelou-se para se partilhar em vida connosco e sermos vida com Ele, vivermos com Ele. Deus está ao nível da vida, não do pensamento. Deus está ao nível da vida, não do sentimento. Por isso nós dizemos que em Deus não há sentimento como estes nossos que nós temos. Não há. Deus está ao nível da vida. E é a vida que Ele nos convida a que vivamos. Pronto. Isto é o que eu vos quero dizer por hoje sobre o amor. Claro, voltaremos a tocar neste tema do amor muito mais vezes. Mas para termos uma noção diferente daquela que nós temos. Vê, o amor que nós vivemos está errado em muitas coisas. E temos que aperfeiçoá-lo. Para isso temos que saber qual é o amor, como é que é o amor de Deus. E à medida que soubermos, não aqui racionalmente, mas à medida que sentirmos a dor de Cristo no seu corpo humano que o levou à cruz, nós sentimos a força desse amor de Cristo. Porque Ele sofreu naquele caminho até lá acima por amor a todos nós. Então, quando nós conseguimos sentir essa dor de tanto amar como Cristo teve na subida do Calvário, nós começaremos a entender o amor de Deus. Começaremos a entender o amor de Deus. E a entender que o amor não é um sentimento. O amor é vida mesmo, de atos praticados,
feitos pelos outros. Vê o que é que o Verbo encarnado fez. Olhem que ato maior existe do que este, de entregar tudo aquilo que ele era na sua natureza humana na cruz, por todos nós. Ninguém, eu não sou capaz, talvez nenhum de vós seja capaz de entregar a vida por um outro irmão. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Para Cristo foi mais fácil? Não. Não foi mais fácil. Só que ele fez. Era para ser feito e o Senhor fez. Qual é o nosso problema? Quero ir ali. Mas aquilo é um bocado cansativo. É melhor ir para outro caminho. Tenho que levantar às 6 da manhã para levar o meu irmão ao comboio. Se eu não me levantar, eu tenho que ir na mesma. Ou vai já a correr, ou vai de bicicleta, ou o meu avô leva, ou o vizinho vai ter que bater à porta do vizinho. Entendem? Nós temos preguiça. Nós vivemos o amor que nos exige atos e obras à dimensão das emoções, da flutuação das nossas emoções. Se não apetece, eu faço. Se não apetece, eu não faço. E nós não devemos viver assim. O que é para fazer, faço não porque eu quero. Não porque me apetece. Faço porque naquele momento tem que ser feito. Quer eu gosto, quer não gosto, me apeteça ou não apeteça, vá com a perna de rastro, vomitando sangue pelos ouvidos. Mas eu vou. Porque importa respeitar a natureza daquilo que me exige ser realizado e feito. Eu não posso, meu pai me diga, filho, estás aí sentado a ler um livro, podes vir ajudar-me aqui a apanhar umas laranjas? E eu digo, sim, pai, sim. E depois, 4 horas depois, não levantei o rabo, para não dizer uma palavra pior, da cadeira. Entendem? Cristo fez isso diante do Pai. O Pai convidou e ele foi. O Pai convidou e ele fez. Na hora em que o Pai disse que era para ser feito. E o que o Pai disse é um convite. Mas como é um convite que vem do Pai que ama o Filho, é mais do que qualquer ordem que o Filho pudesse escutar. O Filho não pode deixar de escutar o amor de seu Pai, o Verbo encarnado. Então o Senhor vai para a cruz mesmo. Ele ainda diz, no jardim de Getsemane, nas suas orações, Senhor, meu Pai, se pudesse afastar este cálice de mim. E imediatamente, não. Faça-se a tua vontade e não a minha. E nesse momento, o Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, está em marcha para o Calvário. Claro, ainda não está cá embaixo do seu pé, ainda vai ser preso, ainda vai ser transformado por Judas, tudo isso. Mas já está, interiormente já está a caminho da cruz. Na hora! E nós não estamos lá. Vê, queridos irmãos e irmãs, quase nunca estamos no tempo certo. Nós estamos quase sempre fora do cronómetro, fora do horário. Porquê? Porque dá trabalho ser mais exigente. Porque dá trabalho amar. Olha o trabalho que Cristo teve por amor a nós. Entregou o seu corpo na cruz. Foi até lá assim. Para ser pregado por nós. Então, amar dá trabalho. É preciso trabalhar para amar como Deus ama. Olhem o que a Trindade fez. Amou-nos tanto que trabalhou. O Pai concebendo o plano de toda a criação. O Filho realizando o plano do Pai. O Espírito Santo dando vida ao plano que Cristo realizou em nome do Pai. Que o Verbo encarnado realizou em nome do Pai. Os três trabalhando. Então, o amor é vida. Vida que mexe. Vida que mexe, mais irmãos. Não é turbulento, porque não é revolto. Eu vou-vos dar um exemplo. Se o mar nos serviço de parâmetro de amor, chegámos à beira-mar e víamos o quê? O mar de águas paradas? Não. O mar de ondas como aquelas de Nazaré com 15 metros de altura? Não. Veríamos o mar, se calhar, com 1,5 metro de ondas, 2 metros, 1,20 metro, não sei. O mar que mexe, o mar que... Não com 20 centímetros de ondas, são os mares lá do Dubai. Entendem? Não víamos um mar assim que não dava imagem da força que o mar tem. Veríamos um mar com a força do oceano, sem ser destruidor e sem nos negar a certeza que estávamos diante do oceano. Esse é o amor da Santíssima Trindade. Esse é o amor de Deus. Posto isto, terminei. Perguntas. Os senhores bispos, se tiverem, peço-vos, por favor, fazer perguntas. Se não tiverem, não façam. Alguém? Filhos, quero fazer-vos um alerta. Não tenhais medo de pôr perguntas. Às vezes o problema de não as porem, não sabem sequer como colocá-las e ficam à procura de palavras, como quem está com um puzzle, com aquelas pedrinhas, 300 pedras soltas, não sabe que imagem que vai sair daí, à procura da pedra justa, da palavra justa para pôr perguntas. Põe as perguntas, mesmo que as frases sejam erradas. Pergunta, eu não percebi isto, como é que é isto? Entende? Para aprenderdes. Eu tenho a certeza que 99% do que eu disse não entenderam. Estou errado?
Estou errado? Certo. Então, onde é que estão 99% de perguntas, filhos? E olhem que eu falei-vos numa linguagem, os senhores bispos, vós não sabeis, mas os senhores vocês sabem que eu procurei, sem pôr em causa, sem esquecer a terminologia, as palavras teológicas, falei de uma forma mais próxima que é possível falar destes assuntos. Entendem? É importante sabermos disto, sabermos desta coisa que é o humor. Sobretudo. Diz. Era para... Alto, assim. Devagar. Ponto. Não, ninguém corre atrás de ti. Alto e bom som. É para todos nós. Não quero que me dês afirmações. Quero que me digas assim. Metropolita, eu não entendi isto. Para apresentar o assunto, falar sobre... Tu caiu. Eu quero que me perguntes. Pergunta é, o que é isto? Ponto de interrogação no fim. Isso é que é uma pergunta. Sobre a oração que nós fazemos A aprovação? Não, da oração que nós fazemos do... A oração do Nosso Senhor quando foi levar para o túmulo, como é que é isso? Panaquide? Não. Nobres de José. Aquela que o Nosso Senhor estava ao mesmo tempo no túmulo, na alma do ladrão. É essa aqui um pouco dessa parte. E qual é a tua dúvida? Que nós, em termos humanos, não conseguimos entender que no mesmo tempo está em 3 lugares em simultâneo. Estava aí no túmulo, estava no paraíso com o ladrão e estava na Trindade com Deus. Sim, mas o que é que isso tem a ver com o problema do amor que eu falei? Pronto, é uma dúvida. Pronto, não é bem o assunto. Sim. Tu também tens o Sol, dizem os padres da Igreja, a esfera solar. Não é? E simultaneamente aquela esfera solar, se tu te aproximares dela, nem sequer podes tocar no Sol, és desintegrado. Mas aquela esfera solar continua a ser 3 coisas simultâneas, ao mesmo tempo. Ela é a esfera solar, composta por hélio, maioritariamente, e, ao mesmo tempo, ela dá luz, não é? E emite raios solares. Os 3 em 1. A oração diz, presente no sepulcro com o teu corpo, nos infernos em alma, enquanto Deus, no paraíso, nos infernos em alma, enquanto Deus no paraíso com o ladrão arrependido. Estavas ao mesmo tempo sentado sobre o trono de glória com o Pai e o Espírito Santo, ó Cristo nosso Deus, que enches os universos em um lugar que pode conter. Exatamente. Era a oração à qual te referiste. Sim. Obrigado. Pronto. Enfim, mas eu não estava, agora não queria pergunta sobre fórmulas teológicas. Sim. Isso É humor. Mas eu entendo o que queres dizer. Mas por isso eu te respondi. O Sol também não entendemos, filho. Ele é 3 em 1. Ele é o que ele é quanto à sua consistência do hélio e outros gases que formam aquela esfera, mas emite raios solares e luz que aquece quando toca em alguma coisa. Os raios solares no espaço não aquecem nada, sabiam? Os fotões. Só quando tocam na Terra, num cometa, num corpo celeste, é que aquece. Então, os raios solares têm que ter algo que possa refletir esses mesmos raios solares, de forma a que eles possam depois recriar a natureza que lhe é peculiar. A natureza dos raios solares são fotões, não é? São luz transportada. Mas aquela luz não aquece nada se não tiver uma coisa onde o fotão, não é? Onde o raio solar bate. Também o amor de Deus, se não tiver corações nos quais se enraize toque, também não ilumina nada nem aquece nada. Entende? Voltando à tua pergunta, que não tem bem a ver com isto, tem a ver com o Deus de todo o amor, não tem a ver especificamente com o amor. Por isso eu vos disse há pouco, São Gregório, o teólogo, diz que se ficaríamos insanos, loucos, doidinhos, barridos, sem podermos conectar 2 palavras, não conseguiríamos dizer bom dia, se tentássemos ou se compreender Deus. Ele é o todo incompreensível. Quando o Verbo de Deus está no ventre de Maria, não há 2 pessoas na Santíssima Trindade. Entenderam? Há quem pensa que não. Como agora o Verbo encarnou, nós pensamos a nível humano. Saiu da Trindade, não é? Pronto. Ficou lá o Pai e o Espírito Santo. E a segunda pessoa está na barriguinha da Virgem Maria. Está e continua a estar plenamente na Santíssima Trindade. O Verbo está em simultâneo, quando encarna, no seio da Trindade à direita do Pai, e plenamente presente no ventre de sua mãe, na sua natureza humana. Então, mas isto só tem que ser assimilado. Não pode ser compreendido. Agora, como é que eu compreendo? Porque para mim, se eu estou aqui, não posso estar ali.
Mas sou eu. Deus não é como eu. Eu é que posso vir a ser como Deus, mas nunca na sua natureza, como eu vos digo. Então, em que é que eu posso ser Deus? Vá lá, respondendo a vossa que vos pergunto. Eu serei deificado. Se formos para o reino, eu, vós, não é? Cada um de vós. Deificados. Deificado significa ser como Deus é. Deus. Mas não Deus como Ele é. Como é o Pai, como é o Filho, como é o Espírito Santo. Não vou ter a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como é que eu vou ser Deus? Como Deus é, se não é pela sua natureza? Já vos expliquei isto muitas vezes. E é bom que comecemos a decorar. Pelo menos decorar como as crianças. Aprendem as palavras e não sabem gramática. É ou não é? Mas decoram. Mamã, papá, bom dia, quer papinha, quer não sei o quê. Um dia vão saber o que é que significa isso. Então, primeiro vamos lá decorar estas coisas. Para depois podermos falar sobre elas. Já que não temos outro meio. Então nós seremos Deus como Deus, não por natureza, mas... Semelhança. Por quê? Semelhança. Não, fala como eu falo. É como eu... Semelhança. Toma o modelo, se não tens outro melhor. Se houver outro melhor, toma. Se não tiver, fala como o teu metropolita. Como é que eu falo? Eu não digo falo. Eu falo condicionado. Porquê? O final, para se perceber. Condicionado, eu falo. Eu só digo, eu falo. Eu falo. Fala pausadamente. Cada palavra tem um nome, tem um peso, tem uma cor. Cada palavra é única. Respeita a palavra que dizes. Diz outra vez. Pela semelhança. Pela semelhança. Fala assim, diz lá. Pela semelhança. Pela semelhança. Pela semelhança. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Pai Santo. Pois é. Pela semelhança, tens a certeza? Eu quero que tenhas certeza. Sim. Mas é a graça divina, é a força divina que nos dá a semelhança divina, que nos dá a força de nos tornar semelhantes. São as energias criadas, a graça criada de Deus. A graça criada não fará nada para ser semelhante a Deus se eu não aceitar e quiser ser semelhante. Agora, se eu quero fazer obras, como é que obras são essas? É só olhar para o que Cristo fez, ler o Santo Evangelho, nas suas 4 vertentes, para ver como é que Cristo viveu. Então, eu quero, pouco a pouco, eu torno-me semelhante a Deus. Nessa caminhada, entra agora o que o Sr. Dom Maceno disse, nessa caminhada que eu já quero, já estou a começar a praticar atos idênticos, parecidos com aqueles que Cristo viveu e praticou, então vem a graça de Deus, as energias incriadas, transportadas pelo Espírito Santo, que me ajudam e me dão a força que eu não tenho. Mas a vontade, não é Deus que põe a sua vontade lá por mim. A vontade tem que ser a minha. Depois, a força para realizar o que a minha vontade quer, para que eu seja igual a Deus, são as energias incriadas. É Deus que me dá essa força. Porquê que Deus me dá? Porque eu já estou no encaminhamento da casa, do regresso, do retorno à casa do meu pai. Como um filho pródigo. O filho pródigo, imagina. Lembrai-vos, podemos lembrar destas coisas. Ele vem de longe. Estou a falar do regresso, quando ele já está todo estragado e volta para a casa do pai. E vem cansado, certamente, e cabisbaixo. Cansado, com suor, espera já, faminto. Se calhar vinha andar devagarinho, mas quando vê o pai à espera, certamente que as forças saíram renovadas. Se calhar até deu uma corridinha, mesmo sem forças. E se não tivesse visto o pai, se calhar caía no chão. Como aqueles no deserto sem água acabam caindo e morrendo. Mas ao ver o pai, as forças que ele não tinha apareceram. Já não era as forças dele que ele não tinha. Era a força do pai. Da alegria de ver o pai, que dentro dele lhe dá força para ele correr ao encontro do pai. É a mesma coisa das energias incriadas. Eu quero ir. E Deus vê que eu quero. É que eu levo a força que me falta para o reencontro, para o abraço, para um beijo na boca com ele. Deu para entender? Isto não deu, tem que dar um deu. Não é, filhos? Alguma pergunta sobre as questões do amor? Olhem, vamos lançar um repto. Também não sabem o que isso é. Um repto é um desafio. Entendem? Vou-vos deixar como convite um desafio. Já fiz em tempos e ninguém me enviou um papelinho a dizer: Metropolita, gostava que o senhor falasse sobre isto. Que eu um dia disse-vos que melhor seria, não sempre, às vezes eu tenho falado de assuntos que são estritamente importantes, que conheçais da parte da igreja, para conheceres a igreja. Mas também vos disse uma vez que gostaria que cada um, ao longo deste mês, era desse mês do ano passado, agora deste mês de julho, pensai em assuntos que para vós, para a Ludmila, são importantes. Para aquelas duas meninas lá atrás são importantes. Para vós são importantes. Para ti, Natália, mãe, e Sofia,
e Pai Manuel, e Maria Jesus, e padres, assuntos que para vós são importantes, não tem que ser assuntos estritamente sobre o batismo, pode ser sobre a vida, o que for, mas enviai-me. E depois, se houver assuntos repetidos, imaginei que eu recebo 20 papelinhos, cada um com vários assuntos. E há ali 4 ou 5 assuntos que são os mesmos. Há 4 pessoas que, sem saberem, me enviam o mesmo tema. Olha, falo sobre as borboletas. E tenho 4 papelinhos sobre as borboletas. Eu vou falar sobre as borboletas. Entende? Pronto. Se não, pego naqueles temas e vou falando um a um. Não. Pegando agora em 10 temas, em janeiro 1, em fevereiro outro, mas ao longo do ano, vou falando daqueles 20 temas que me deram, falo 4. No outro ano falo mais 4, e mais 4, e mais 4. Para quê? Para ir intercalando também com estes assuntos de igreja, como os outros que nós falamos. Entendem? Não quero ser só eu a decidir sobre os temas que vou falar. Falai-me das vossas dificuldades. Não é dizendo, agora estou sem trabalho, isso é uma dificuldade. Mas não é isso. Mas se quiserem que eu fale sobre as condições de trabalho, se são adequadas à justiça de Deus para o trabalho, eu também poderei. Não quero falar sobre os sindicatos. Entendem? Entendem? Nós não somos, a igreja não fala de políticas laborais, não quer dizer que não esteja alerta. Eu quero dúvidas sobre a vida, a vossa vida em Deus. A vossa vida em Deus é a vida com a vossa família. Perguntas sobre a forma de estarmos vivos, sobre aquilo que nos atinge cá fora na sociedade. E assuntos estritamente da igreja. Olha, podem perguntar. Eu tenho a certeza que nenhum de vós, eu já falei, tenho certeza porquê? Porque não considero o vosso amor. Claro que considero o vosso amor, porque senão não estareis aqui hoje. Os domingos por 1 hora, com tantas coisas para fazer em casa. Enfim, a Maria Natália veio lá de baixo e outros vieram de outras paragens e ficaram aqui à espera. Então eu considero o vosso amor, mas também considero a nossa distração. E eu tenho a certeza, se vos perguntasse o que é um sacramento, defina-me o termo sacramento, o que é que significa? Não saberias, eu já expliquei. Se eu vos perguntasse porquê é que temos sacramentos na igreja, porquê é que o sacramento é ou transporta, que tipo de coisa é que o sacramento nos dá, não saberias responder. Mas tens que saber, filhos, senão não encontramos o reino dos céus. Eu, se for atravessar o deserto, o que é que eu faço? Olha, já ouviram falar do Rally Dakar? Aqueles carros grandes, egípcios, que andam no deserto. O que é que eles fazem? 2 anos, 3 anos antes, começam a preparar o quê? Mapas. Conhecer o deserto, o trajeto por onde vão. Que tipo de pneus, que tipo de rodas, quantos litros de combustível cabe dentro do depósito, quantos condutores vão, onde é que vão acampar, quantos quilómetros fazem por dia, de noite, de manhã, à tarde. Vejam, estudam o trajeto por onde vão. E nós, que é suposto irmos por... Suposto porque o convite é de Deus, para irmos ter com Ele. Para encontrarmos o Criador no reino dos céus. E nós vamos por aí fora, pela vida fora, sem mapa. E a igreja dá-nos todos os mapas que nós necessitamos. Todos os pneus, todo o terreno. E o modelo é Cristo. Mas nós não fazemos nem sequer que os homens neste mundo fazem. Entenda o que eu quero dizer? Então, pensai nisso. Só virmos comungar o corpo e o sangue de Cristo e voltamos todos felizes. Pronto. Eu diria, está mal. Não. É importante para termos força para mais uma semana. Mas é responsabilizante comungar o corpo e o sangue de Cristo e depois não sou como Cristo. Comungo o seu corpo e o seu sangue, mas não faço nada para ser um outro Cristo. Será que eu não vou ser responsabilizado por isto, pelo Criador? Vou. Sabe porquê que vamos ser responsabilizados? Porque na medida em que comungarmos o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e não procurarmos viver como Ele vive, fazer um esforço, ninguém vai ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, tenha dito que todos podemos ser mais do que Ele. Ele diz, está no Evangelho. Não sou eu que estou a dizer, é Cristo. Mas sabemos que não chegamos lá. Não porque não esteja lá a possibilidade. Só que nós, como eu disse há pouco, nós não fazemos o que é para ser feito. Nós fazemos algumas coisitas, quando calha, quando nos apetece. Não é como Cristo. É para fazer faz-se. A cruz é para fazer faz-se, eu subo. É para ir lá, eu vou. É para ser pregado, com certeza. E com certeza já está a caminho. Então, nós vamos ser responsabilizados por termos comungado o corpo e o sangue de Cristo e nada, ou muito pouco, fazermos para sermos iguais a Ele. Porque, na medida em que eu comungar o corpo e o sangue de Cristo, e vou dizer isto bem lentamente, e não usar a força do próprio Deus que eu acabei de comungar para tocar os meus irmãos como Cristo tocou a todos na sua natureza humana enquanto viveu e na sua divindade presente, eu vou ser perguntado um dia: que
fizeste tu da força que eu te dei, porque aquele irmão era para estar no reino dos céus e não está. E a força que eu te dei na comunhão, quando tu me comungaste, a mim, teu Deus, era para estenderes a mão àquele ou àquela teu irmão. Onde ficou a tua mão? Metida no bolso. Então, eu servi, eu, teu Deus, para tu seres mais egoísta ainda, guardaste o tesouro da minha graça só para ti, foi isto que eu te ensinei. Não curei eu os leprosos, não pus eu a mão sobre os cegos, não dei visão, não senti o toque da mulher hemorrágica, não estava eu atento a todos. E tu estiveste. No dia do juízo final, poderemos ser confrontados com estas e com outras questões. Aliás, eu disse-vos uma vez na Catedral de Lisboa, vou repetir e termino. E eu sei que não há mais perguntas, ficamos por aqui. No reino, antes de entrarmos no reino dos céus e antes de entrarmos no reino dos infernos, temos o dia do juízo final, em que Cristo ressuscitará os vivos e os mortos. E eu disse, numa dessas homilias, que só entrarão no reino dos céus aqueles que, quando estiverem diante de Cristo, quando eu, como exemplo, qualquer um de vós estiver diante de Cristo, Cristo vai olhar para mim e eu tenho que ver no meu rosto o rosto, espelhado o rosto dele. Se eu não tiver um rosto cristológico, se o meu rosto não for igual ao de Cristo, eu não entro no reino dos céus. Porque o reino dos céus é para aqueles que são Cristo. Como Cristo foi. Deus, como Deus é Deus. Não na sua natureza. Mas o que é agora? Mas na sua semelhança. Não seremos Deus iguais na natureza, mas na semelhança. Por favor, olha você. Eu acabei de corrigir. Na semelhança. Na sua semelhança. Fala como eu falo. Acha que eu nasci no ventre da minha mãe? E quando eu saí do ventre da mãe, eu falava assim. Falava, diga, ou não? Claro que não. Então eu aprendi. Eu digo sempre, senhores padres, como sereis reitores das paróquias, senhores bispos. Eu falo baixinho quando estou à mesa com 2, 3 pessoas, não tenho que estar a falar assim. Mas se eu tiver uma audiência, como esta está aqui, já tenho que falar assim. Se eu estiver numa igreja que tem 50 metros de comprimento e não tenho microfone, eu tenho que falar o amor de Deus. Tenho que falar mais ainda, pausadamente, prolongando mais as palavras, senão eu falo, fico todo contente, porque é tal coisa dele. Eu faço aquilo que eu acho que devo fazer, mas não me preocupo com ninguém. Se ouviram ou não ouviram, eu falei. Mas não me preocupei que a minha voz chegasse lá. Mas que não seja a vida toda assim, filhos. Há coisa que tem que se aprender, senão eu passo a vida a dizer as mesmas coisas, nunca avançamos para as coisas outras, novas, para falar. Se eu estivesse sempre a falar das mesmas coisas, nunca sabereis das novidades. E também nunca tereis novidade nenhuma na vossa vida, porque nunca decorareis, nem nunca aprendereis nada. Porque eu falo da mesma coisa, como se fosse a primeira vez. Entendem? Fazei um esforço mesmo. Estamos entendidos? Quando é para falar, antes de abrir a boca, pensar, eu vou falar para quem? Onde é que eu estou? Quantas pessoas é suposto ouvirem? Cuidado, se estás a servir de testemunho enquanto sacerdote perante uma mulher fiel ou um homem fiel que está a confessar-se a Nosso Senhor Jesus Cristo, não vais dizer para a mulher, não posso ser surdo. Porque os pecados que ela está a confessar são do domínio da segredo de confissão, é para ficar entre ela e Cristo e tu como testemunha caladinho. Tu, qualquer padre, entendem? Então aí é para falar baixinho, para que os outros não ouçam. É um assunto de respeito ao próprio e a Deus. É mais ninguém. Mas quando estamos no meio dos fiéis, ou no seio de uma família, entende? Nós temos, primeiro, olha, use o intelecto para aquilo que eu disse há pouco. O intelecto serve para quê? Enquanto ferramenta, uma das ferramentas da alma. Analisar como um batedor. Onde é que eu estou? Quem está à minha volta? Tenho a relva aqui, está a chover, está calor, está a ver? Identifiquem os passos. Identifiquem o que vão dizer, para quem, e qual é a importância do que vão dizer para aqueles que vão ouvir. E então nós sabemos logo, é automático. Com que voz falam, com que gestos, com que olhar, com que inflexão de voz, com que ternura, com que carinho. Entendeis? E isto é que nos torna semelhantes. Também é uma forma de ser semelhantes a Deus. Achais que Cristo falava da mesma forma para todos? É? Com a mesma intencionalidade na voz? As mesmas coisas transmitia a todos? Não. Nós temos até Pedro, Tiago e João, chamadas colunas da igreja, dos 12 apóstolos, aqueles 3 recebiam informação da parte de Cristo que ele não transmitia aos outros 9. E depois aqueles 3 recebiam uma parte recebiam a plenitude do que Cristo transmitia, os outros 9 recebiam quase tudo, e os outros 72 discípulos recebiam um pouco menos do que os 9, e muito menos do que os 3. Então só aqui, entre as 3 colunas da igreja,
Pedro, Tiago e João, os outros 9 apóstolos, os 72 discípulos, já temos 3 formas que Cristo usa para a eles se lhes dirigir, com 3 conteúdos distintos. Ou poderiam ser os mesmos, mas não abordava com a mesma profundidade e com a mesma intensidade os 3. Porquê? Porque tinha 3 audiências diferenciadas. Aqueles 3 ouviam e viviam de uma forma. Os outros 9 já viviam de outra maneira que não igual àqueles 3. Os 72 viviam ainda e sentiam de outra forma. Então o Senhor transmitiu o que tinha que transmitir, respeitando a audiência que tinha. Já não falo depois de São João Crisóstomo, mais tarde, no século V, século IV, nos sermões, não eram homilias, eram sermões de 3 horas que ele fazia. Então, um sacerdote, não é só o sacerdote sacrificial do altar. Vós tendes o sacerdócio real, homens e mulheres. Então, cuidai do vosso sacerdócio. Da realeza, da coroa real que partilhais com o Pai Criador de todos nós e todas as coisas. Só assim conseguimos aprender a amar. Posto isto, não vos vou deixar ao abrigo do desespero das perguntas que não ireis colocar. Posso fazer uma pergunta? Não, se for sobre o amor. Se for outra coisa qualquer, não. Bem, primeira coisa. Sim. Levante-se. Assim se faz, que é para eles aprenderem. Sim. Fala lá. Alto e bom som. Não é para mim que está a falar, é para eles. Um tema que você utilizou no desenvolvimento do amor. Estão a ouvir que o Sr. está a dizer ao fim? Mesmo? Um tema que você utilizou foi a justificação. Sim. Aquilo que nós conhecemos um pouco sobre justificação, aquilo que o apóstolo Paulo desenvolveu sobre a justificação pela fé. Sim. Agora, queria pedir a você tudo, se não se importava, de desenvolver um pouco também, mais no sentido da questão que tem a ver com o amor, a parte da justificação que você tudo falou. Sim. Bem, está lá bem explicado no Publicano e no Fariseu. Sim. A justificação pela fé, da qual fala o Evangelho, ou seja, da qual fala o Evangelho, é aquilo que foi escrito e que foi ouvido e que saiu da boca. Ouvido pelos apóstolos, pelos que escreveram aquelas 4 perícopas do Evangelho, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, e puseram ali. É o que Deus diz. Bem, e no Evangelho está dito, numa das perícopas do Evangelho. Porquê que eu friso isto? O mesmo Evangelho. Porque há quem diga, os 4 Evangelhos. Não temos 4 Evangelhos, só temos um Evangelho. Escrito sobre 4 vertentes. Ou seja, é o mesmo Evangelho abordado de 4 formas diferentes. Então, uma das formas é São Mateus, que aborda daquela forma, outra é São Lucas, São Marcos e São João, que aborda de uma forma mais teológica, mais profunda, compreendendo mais os mistérios que Cristo revelou. Mas é um só Evangelho. E nesse Evangelho está dito que o publicano sai justificado e o fariseu não. Mas o Senhor disse que é justificado pela fé. Não, mas eu falei um pouco além do próprio Evangelho. Sim. Até nas epístolas do apóstolo São Paulo, que fala na justificação pela fé. Portanto, foi um bocadinho mais... Sim. Mais além. Então nós poderíamos ser levados a dizer que, então e o fariseu não praticou? Porque São Paulo, quando diz isso, fala das obras da fé. Sim, também. Das obras. Exatamente. Então ele não fez obras. Ele cumpriu toda a lei dos profetas. E ele próprio diz. E Cristo não diz que ele não fez. Não diz que o fariseu não cumpriu. O que tinha que cumprir. Só que cumpriu sem amor. Aquilo que falámos há pouco. O fariseu ia a todos os ofícios religiosos do templo, ele pagava o dízimo, ele cumpria tudo aquilo que a lei mosaica lhe pedia, exigia que cumprisse. Ele tinha obras, mas vejam bem, obras mecânicas, como se fosse um robô. Ligamos à tomada e o ferro mexe. E no publicano nós não temos isso. Nós temos um homem que não é justificado pela fé. Não é? Se associarmos a fé às obras, como São Paulo associa, e não podemos dissociá-las. Mas as obras, até então praticadas pelo publicano, não eram obras de fé. Ele fazia tudo o que era contrário ao que a fé lhe pedia que fizesse. Até ao momento que o traz ali. Naquele momento ele diz, Senhor, é o que ele diz, pelas palavras dele, pela postura dele. Eu sou o mais pecador de todos os pecadores. Ou seja, eu nunca timei, eu roubei, eu cobrei impostos que eu não devia, eu não sou nada, eu sou só isto. Tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Nesse momento, ele põe-se em movimento para ser semelhante a Deus. Entendem?
Porquê? Porque ele afasta-se reconhecendo, pelo arrependimento, o quanto errou na sua vida. No entanto, o outro cumpre tudo. Quem visse de fora, tirasse fotografias ou fizesse um filme, ao fariseu todos os dias, diria, cara, que homem de fé. Ele é tão cumpridor. Diríamos hoje, rezou 10 rosários por dia. Foi à liturgia todos os dias. Deu esmola aos pobres nos últimos 4 anos, todos os dias. Pagou o dízimo, 10% sobre os 1000 euros de salário, 100 euros por mês. Pagou tudo. Se fizéssemos um filme assim, fosse possível ao fariseu, o que é que podíamos dizer? Mas ele é mesmo um cumpridor. E pensávamos em quadros perfeitamente, porque diz São Paulo, não é? A fé sem obras é morta. E não. As obras do fariseu não são obras de fé. São obras de egoísmo, de formalidade. Ele cumpre, porque tem que cumprir. Mas não está lá com o coração. Não está lá com o perdão. Tanto que ele diz, eu não sou como esse. Esse era o publicano. Entende? O publicano reconhece que realmente estava totalmente afastado de Deus. E ao reconhecer que estava afastado, ele passa a estar perto, a querer estar perto de quem o criou. Então ele é justificado pelas obras de fé das quais fala São Paulo. Porque este ato de querer ser igual a Deus, que lhe é dado na iluminação que ele tem de ver Deus no momento em que se arrepende, é uma das maiores obras de fé de Deus, enquanto seres humanos perante o Criador ter e fazer. Por isso, não vale a pena trabalhar 24 horas por dia, se trabalharmos sem amor. Não vale a pena levar uma esmola a casa do irmão meu, se quando fecha a porta e lhe digo boa noite, volto a resmungar. Filho da mãe, se eu não tivesse encontrado ontem e o meu vizinho não tivesse visto que eu encontrei, ninguém sabia que ele estava a passar fome, eu não tinha que vir hoje, e vim gastar os sapatos, e só dos sapatos, e vim perder 20 euros, e trouxe um garrafão de azeite. Entendem? Deu o azeite, deu o que tinha que dar, mas deu assim, com um coração em cujo trono está sentado Lúcifer, o demónio, o diabo, Satanás. Digo os nomes todos que é para ninguém duvidar quem é. Entendem? Então, Deus como Cristo, como Cristo, nosso Deus, Salvador de Cristo, se deu na suavidade intempestiva do amor que conduz à cruz. Assim. Como o publicano. É por isso que ele é justificado. Porque ele está ali cheio de amor. Ele está ali com tanto amor que se pronto para aceitar tudo o que Deus decidir, até que não recebe o seu reino. Ele está com este amor todo. Vede? Não está lá a dizer, não, eu já fiz isto, eu tenho direito. Nós passamos a vida a dizer que temos direito. Passamos a vida a reclamar, temos direito a tudo. Temos direito, deveríamos ter direito só quando amamos, como Deus ama. O direito que temos, mesmo direito, é de amar como Deus ama. Tudo o resto nos irá por acréscimo, em reciprocidade. Se formos. Deus não por natureza, mas por semelhança. Não é? Pronto. Como é que diz Santo Atanásio de Alexandria? Não, ouvi isto. Ser Deus como Deus é. Qual é o objetivo? Sermos, que fomos criados para ser Deus. Como Deus é. Não, fala como eu te peço. Eu já queria uma. Ser Deus como Deus é. Ser Deus como Deus é Deus, não por natureza, mas por semelhança. Então, isso por semelhança significa que eu serei Deus, não tendo a natureza divina que Deus tem. Ou seja, no reino dos céus eu continuo a ser um ser humano. Não me tornei a quarta pessoa de paternidade. Continuarei a ser uma pessoa humana. Entendem? Mas divinizado, deificado. Eu dei-vos o exemplo do ferro. Lembram-se daquele exemplo do ferro que eu vos dei? O ferro é ferro frio. Uma barra de ferro, ferrugente, é posta dentro da fornalha a 1000 graus, 2000 graus, o que for. O que é que acontece? O ferro deixa de ser ferro? Não. Quando eu tirar ele está incandescente, não lhe posso, olha, já não posso tocar no ferro com a mão, mas é ferro. Se eu tocar, eu fico sem mão, a mão derrete. Então, o ferro continua a ser ferro, como nós continuamos a ser natureza humana no reino dos céus, mas com a presença de Deus plenamente em nós. Da mesma forma que o ferro adquire qualidades que não tinha, nós adquirimos qualidades e atributos de Deus, permanecendo nós humanos e Deus divino. Entendem? Senão não entraremos no reino dos céus. Estas coisinhas, eu costumo dizer, eu aprendi, sou de Maceno, sou de São Paulo, espaço da igreja,
Tanta gente. Nós não sabíamos. Então, se até eu aprendi, todos nós podemos aprender, filhos. Todos. Não é preciso ser doutorado em teologia para saber amar. Quando nós começamos a aprender a amar, as coisas de Deus já não as ouvimos como se viessem de fora para dentro. Começam a ser ditas dentro de nós. Começamos a ouvi-las dentro de nós. De dentro para fora. Por isso eu costumo dizer, quando falarmos de Deus, não tendo de Deus outros nossos irmãos. Porque falar de Deus é falar da sua criação. Falarmos da criação de Deus e de nós criados é falarmos do Criador. E falarmos do Criador é falarmos dos seres criados. Qual é o nosso erro? Falamos sobre Deus, eu aqui e Deus lá. Nós temos que falar sobre Deus como se estivéssemos dentro de Deus. Como se estivéssemos como o sangue dentro das artérias. É por isso que há teólogos, é por isso que há, sobretudo, padres da igreja. Eles não falam de Deus analisando racionalmente Deus do lado de fora, pelo exterior. Eles mergulham pela contemplação. Só se tem contemplação fruto da ascese e da oração e do perdão e do arrependimento. Então, pelo perdão, arrependimento e oração, e obras de fé, atos de amor, isso que eu quero dizer, chega-se à contemplação. Então, eu contemplo, eu vejo algo, eu não entendo, mas vejo. Eu não entendo, está no ícone, mas eu vejo o ícone. Mas se eu estiver assim, que é assim que me põe de olhos fechados o intelecto racional, dizem que está ali no ícone. Eu não o compreendo, nem o vejo. Pela contemplação, eu não compreendo o mistério. Mas já avancei um bocadinho mais, porque estou a ver. E há coisas que Deus me revela pelo olhar contemplativo que não estão ao nível da racionalidade. Entende? Bem, terminando. Convido para almoçar. Como não têm perguntas, não sei se querem almoçar. Uma pergunta. Agora, Padre António, o senhor... Não, é rápido. Então, vá lá. É que o senhor agora faz uma questão e Padre depois... António, levanta a eu questão tenho que é, direito de quando nós dizer... dizemos... Diga. O senhor tem piedade de nós, como Sim. termo publicano, que nós normalmente rezamos, tem piedade de nós. Essa palavra não poderá ser... O piedade. Tem piedade. Piedade não poderá ser Deus tendo amor por mim. Deus é um termo que nós utilizamos muito, até traduzimos os termos que utilizamos nas litanias, na sociedade liturgia que eu queria ler. E no Ocidente traduziu-se por Senhor tem piedade. Não é? Mas no caso do Kyrie eleison não é Senhor tem piedade. Piedade, aqui vindo do grego, na sua matriz ontológica, significa Senhor faz-me um afago, faz-me uma festa, faz-me um carinho. Piedade é um termo juridista, legalista. Tem piedade o Senhor, que é meu dono. Não é? Piedade tem o Senhor dos escravos, piedade daquele escravo. Hoje vai jantar ou não vai morrer, não sei para amanhã. Piedade. É alguém que está de rastros e que pede ao Senhor, que manda, que tem posse nele, para ter piedade. Os filhos não estão a ver da piedade. Os filhos estão na vertical, não estão como os escravos no chão e não têm um capataz nem um carrasco dentro de si, tem um pai. Entende? Portanto, essa é a nossa relação com Deus. O termo piedade, o termo piedade, eu não posso dizer que ter piedade significa outra coisa para além de piedade. Piedade é isto tudo isso, do ponto de vista legalista. Não devemos utilizá-lo na Igreja Ortodoxa, por exemplo, no caso da tradução do Kyrie eleison, para dizer Senhor tem piedade de nós. Kyrie eleison não quer dizer Senhor tem piedade de nós. Quer dizer Senhor, ser íntimo meu. Não é? Faz-me uma festinha, como um pai faz, um carinho, um afago. É isso. E mesmo assim, o Senhor tem piedade de mim. Na piedade não há amor. Há pedir ao Senhor que pela justiça do Senhor, eu não seja morto, ou eu coma, ou eu durma mais, ou eu não vá trabalhar com um trabalho tão pesado. Mas é uma coisa onde não há um amor filial e paternal. Entende? Poderia-se traduzir também tem compaixão, tem misericórdia. Sim, já é diferente. Compaixão, misericórdia, como eu disse, compaixão. Ou misericórdia, compaixão, sobretudo, significa, as pessoas muitas vezes não sabem o significado da palavra compaixão. Compaixão significa que a dor que o outro está a sentir na sua vida é a dor que eu sinto. E não é assim, coitadinho, como nós dizemos tantas vezes, sofre tanto, mas eu não sinto nada do que ele sofre. Eu estou, que dores que ele tem, vai-me Deus, fazemos assim, mas eu não sinto a dor dele. Então, quando eu tenho compaixão, é quando eu sinto dentro de mim, na minha vida, exatamente a dor do meu irmão. Então eu não posso deixar de o amar, de o ajudar, de fazer o que ele não pode fazer, entendem? Misericórdia é nesse sentido, de
amar com o coração, não com o intelecto. O intelecto não ama. O intelecto serve para lermos o mapa. Mas quem percorre o mapa, depois quem põe as perninhas no chão e os pés dentro das solas do sapato ou da sandália, é o amor. Entendem? Deu para perceber? Vem como é importante saber 3 palavras já. Compaixão, misericórdia, piedade. Vem como é importante conhecermos o significado delas. Como o Sr. Padre António, extemporaneamente, mas ainda dentro daquilo que é aceitável, não é? Fez uma pergunta. Não vou negar o mesmo direito aos outros. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Olha, trabalhadamente. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se eu falar assim, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Outra vez, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não é mais audivelmente claro? Não tem, pois não? Meu Deus, é fome. Não tenho, não, senhor. Metropolita. Não se diz não. Nem a mim, nem a ninguém, não é? Nem o meu irmão. Não tenho, não, senhor. Eu tenho, mas não sei como formular a sua vida. Então não formules. Eu não pergunto. Tem a ver com o amor. Tem. Então pergunta da forma que tu achas. Que podes perguntar. Então, no sacramento de batismo, Sim. nós recebemos também Diz o que tu achas. então recebemos da parte da Santíssima Trindade o amor, não é? A língua de fogo. É essa a tua pergunta, já percebi. Sim. Sim. Não. Foi- Já entendi. Se eu já entendi, não já te posso sentar. Estava Já entendi. Aprendo também a ouvir. Se eu já entendi. Sim. Tantas vezes eu digo às pessoas, estão-me a pôr uma pergunta, até às vezes padres e bispos. Eu digo, já entendi. E continuo. Não, eu já entendi. Entendi para parar. Entendem, filho? Aprendei. Pronto. Não pede desculpa. Aprende. É mais importante do que pedir desculpa. No batismo nós não recebemos. Claro que recebemos o amor de Deus. No batismo, isso e milhões de outras coisas dadas por Deus. Nós, no batismo, nós recebemos, não é a possibilidade, é a certeza de que nos tornamos, naquele momento, da raça de Deus. Da raça do Verbo encarnado. Somos irmãos de Cristo pela adoção. E recebemos todo o amor de Deus, claro que recebemos, através do Espírito Santo, no momento em que somos crismados após o batismo. Todo o amor de Deus. Naquele momento nós não temos pecado, todos os pecados são apagados. Não é? Claro, se for uma pessoa já adulta, tira o pé do batistério, enquanto chega à porta da igreja já pô. Uma pessoa adulta, que é batizada, não. A pessoa não criancinha do colo, claro que não. Ele não tem, olha, não tem ainda o intelecto desenvolvido, não sabe usar os olhos para fazer análises más do mundo. Então não tem como pecar. Nós pecamos porque através dos olhos, que são espelhos da nossa alma, como se fossem óculos da alma, do intelecto, do intelecto na alma, ou da alma na estalveca do intelecto. Nós fazemos análises más, analisamos coisas. Nunca ouvi ali. Eu gosto daquilo. E esqueço que se calhar aquilo que eu identifiquei, que eu gosto, não é o que Deus gosta. Entendem? Então, no batismo, todos os nossos pecados são apagados. Todos. De qualquer tamanho, idade, peso. Tínhamos todos. Só que depois, quando saímos do batismo, como já fomos grandinhos, já tivemos noção de raciocinar, fazer raciocínio, nós começamos a pecar logo e temos que voltar à confissão o mais depressa possível. Para quê? Para repormos a graça que recebemos no batismo. Para quê? Para deixarmos de ficar sem pecados. Porque só sem pecados é que nós somos semelhantes a Deus. Que é aquele que não peca, é aquele que não tem pecado. Mas nós pecamos a vida toda. Confessamos e vamos pecar outra vez. Sim, e vamos confessar-nos outra vez. Até ao dia da nossa morte. Fazemos tudo o que for para sermos semelhantes a Deus. Mesmo assim, ainda temos pecados. Claro que temos. Todos temos. Mas vamos confessar-nos outra vez. E o Senhor, entre a última confissão e a hora da morte, será que não partimos com algum pecado? Isso é confessar. Mas, entretanto, pecamos. Não morremos naquele dia, morremos 2 dias depois. Já pecámos outra vez e não tivemos tempo de nos confessar. E então, como é que vamos para o reino dos céus? Podemos não ir. Como disse o Damasceno, por misericórdia e compaixão de Deus, ele viu o movimento. Deus é o movimento que nós levamos toda a nossa vida. Peca e quer ser melhor. Mas como vê que não conseguiu, vai confessar-se para ficar semelhante a Deus. De repente torna-se semelhante pelo pecado, pela falta de amor. Volta lá para ser semelhante a Deus à igreja. Confessa-se novamente. Então Deus vê, ao longo de 40, 50, 70, 80 anos de vida, esse movimento daquele seu filho. E não é porque
Não morreu 2 minutos depois de se ter confessado. Morreu 3 dias depois. Não havia padre, não havia visto para o confessar de novo e morreu com pecados que não entra no reino dos céus. Entrará por misericórdia de Deus. Porque ninguém entra no reino dos céus a não ser por misericórdia de Deus. Por mais santos que nós sejamos, imagine que não temos nenhum pecado. É impossível. Todos nós temos pecado. Os maiores santos são pecadores. Não é? Só nosso Senhor Jesus Cristo é que não. E a mãe de Deus que lhe tocou por vontade própria dela. Bem, mas é pelos méritos de Cristo que entramos no reino dos céus. É pelos méritos de Cristo. É pelos atos que Cristo fez. É porque Cristo nos salvou, morreu na cruz por nós. Morreu e ressuscitou. É por Ele. É Ele que abriu os portões do reino dos céus para nós entrarmos. Agora, não basta dizer, Senhor, Tu és o meu Salvador. Temos que lhe dizer. Mas quando dissermos, é como eu disse para o amor. Quando eu digo eu amo, a pessoa tem que saber que ama. Porque ainda ontem me deu comida. Ainda ontem me comprou uma fralda a mim, velhinha de 92 anos, que sou incontinente. Então, aquela velhinha sabe que eu amo, porque eu cuidei da fraldinha dela. Entendem? Então aqui também, no que eu disse, no que eu acabei de dizer. Se não fizermos assim, não seremos como Deus é Deus. Entendem? Então, é sempre misericórdia e compaixão de Deus. O que é isto, misericórdia e compaixão? Por amor. É amor gratuito da parte de Deus que nós entramos no reino dos céus. Mas temos que fazer alguma coisa para sermos como Deus é Deus. Se não ficarmos a fazer, imaginem, basta, não, Cristo é o Salvador, os méritos são todos dele, não há nada que eu faça que me possa granjear ou dar acesso ao reino dos céus, eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que reorganizar o que eu quero ao que Deus me pede para que eu queira querer. Eu tenho que aprender a querer o que Deus quer. Porque só querendo o que Deus quer é que eu faço o que Deus fez na pessoa do Verbo e na ação do Espírito Santo. E no amor, como fonte triúnica que nos vem de Deus Pai. Se não fizer isso, eu nunca serei semelhante a Deus. Como não posso ser da natureza de Deus, sou sempre humano, então eu não entro no reino dos céus. Entendem? Acreditar, isto não é complicado. É complicado quando nós estamos no meio da noite escura e não temos a certeza que vai nascer o sol de madrugada. Primeiro, temos que ter a certeza que é de noite. Então, se é de noite, o sol vai nascer. E eu tenho que estar lá quando o sol nasce. E se estiver dentro de casa, quando o sol nasce e quer ver a luz, eu tenho que abrir as janelas, as portas de casa. Senão, bem pode nascer o sol. Tem tudo fechado, portas, janelas, continua a ser noite eternamente e morro de noite. Apesar de tantos dias de luminosidade que existiram na minha vida, eu não os vi. Nenhum deles. Nem usufruí de nenhum. Entendem? É como Deus, presente na nossa vida, o dia todo. O dia todo. E nós nunca sentimos a presença de Deus. Porque nunca desejámos que Ele fizesse parte da nossa vida. E Deus respeita a nossa liberdade, porque não criou robôs, criou filhos para serem, quando filhos, reconhecedores do Criador. Ele quer que nós percebamos que somos filhos dele e lhe digamos, Pai, os chamemos, Pai, Tu és o meu Pai. Ele criou-nos para que nós o identifiquemos como Criador, mas deixou que nós fôssemos livres para o fazer. Depois deixou-nos estes mapas todos, quando vos falei, são sacramentos, é a confissão, é a comunhão, é o batismo, são estas palestras, são as homilias, são a leitura da Sagrada Escritura, é a oração, é a ascese, é o arrependimento. Meu Deus, tudo isto são alfaias e comidinhas para nós podermos seguir o caminho e quando perdemos as forças, continuar a alimentar. A igreja vai-nos alimentando ao corpo e ao sangue de Cristo para que na caminhada, desde o dia que nascemos até ao reino dos céus, nós tenhamos sempre forças para chegar ao reino dos céus. É a comunhão ao corpo e ao sangue de Cristo. A presença do Espírito Santo que torna vivo em nós o amor de Deus para que nós consigamos vivê-lo. Se não vivemos o amor de Deus, nós desviar-nos-emos do enfiamento, do caminho que nos conduz ao reino dos céus. Vê esta passadeira aqui. O reino dos céus, se quisermos o que Deus quer, é uma passadeira diante de nós. Mas cuidado. E é assim que não. Agora eu tenho que me pôr a caminho. Pé ante pé. Isto está a trabalho, Pedro. Não basta só. Não, Cristo é o meu Salvador, eu estou a caminho para o reino dos céus. Pronto, está tudo feito. Não está nada feito. Está tudo feito por Cristo. Eu não fiz a minha parte. A minha parte é fazer tudo para ser igual ao Senhor nosso Deus. Vê, já repeti 20 vezes a mesma coisa. E não me canso de repetir, desde que seja para o nosso bem. Que o Senhor os proteja, os abençoe e um almoço bom.
não estiver comigo a dizer, já ficamos tanto tempo aqui. Vai. Vamos. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso suprassubstancial nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, nosso Pai Santo, nosso Deus, tem piedade. Amém. Obrigado a todos que estão aqui hoje, juntos connosco. Bem-ajam pelo vosso amor. Isso é amor. Sem amor não se consegue. Então já temos um ato de amor muito importante. Sim? Todos vão almoçar connosco. Sim? Sois muito calados. Meu Deus, eu quero ver no juízo final, quando Cristo vos é perguntas, o que é que